Já ouviu aquela história de alguém que entrou no mercado de investimentos cheio de expectativa e acabou perdendo dinheiro? Talvez você conheça alguém assim, ou quem sabe, talvez esse seja o seu caso. E por que que isso acontece? Porque investir parece um negócio muito simples. Parece que é só escolher um ativo, seja ele de renda fixa ou renda variável, colocar o dinheiro lá e esperar o dinheiro crescer. Mas a verdade é que muita gente que é iniciante nesse caminho aí dos investimentos, e muitas pessoas acabam caindo em armadilhas que são muito comuns e que às vezes elas costumam cobrar um preço muito alto. Costuma ser muito caro cair nessas armadilhas. E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 dos erros mais comuns que todo investidor iniciante comete. O quinto já vou avisar que é o pior de todos. E a parte boa é que esses erros, eles são tão fáceis de evitar quanto de cometer. Então você tendo conhecimento sobre eles, é muito mais fácil de você evitar. Você quer construir riqueza e não ser uma história de fracasso? Fica até o final desse vídeo, porque isso vai poder mudar a sua jornada como investidor, beleza? Começando de um erro bem comum, começar a investir quando a pessoa ainda tem dívida. E esse é um clássico, né, gente? Imagina que você está tentando encher um balde de água, mas esse balde tem um furo no fundo. Não importa o quanto esforço você vai fazer para encher esse balde, porque a água vai continuar escapando lá no fundo. Investir enquanto você ainda tem dívidas é fazer exatamente isso e esperar que o balde vai encher. É como você tentar correr avançando rápido enquanto você está carregando um peso enorme que está te puxando para trás. E muita gente acredita que começar a investir, mesmo estando endividado, é uma forma que vai fazer você acelerar o pagamento das dívidas. Porque afinal você vai estar ganhando algum dinheiro do investimento, você pode usar esse dinheiro para pagar a dívida. E parece lógico, né? Mas é um medo engano. Porque essa linha de raciocínio, ela tem uma armadilha perigosa aí. E essa armadilha perigosa está exatamente na taxa de juros. A maioria das dívidas, principalmente quando você fala de um cartão de crédito, de um cheque especial, que é o tipo de dívida que o brasileiro mais entra ali, ela tem juros que vai chegar ali nos 100% ao ano, 200% ao ano. E isso é muito mais do que qualquer rentabilidade que você vai conseguir investindo nesse mesmo período. É importante você entender que as dívidas, especialmente aquelas que têm os juros mais altos, elas são um vazamento constante no seu patrimônio. Todo o dinheiro que você está tentando construir com os investimentos, ele vai ser drenado de forma bem mais rápida do que ele é acumulado. É o furo no balde. Então, quando você investe sem primeiro eliminar essas dívidas, você está se iludindo com uma falsa sensação de progresso. Eu tenho aqui R$ 10.000 investido. Mas se você deve mente, esses 10 não vão dar para nada. Além disso, investir com dívida ainda traz outro problema, mais psicológico aqui no caso, né? Que é a ansiedade. É difícil você tomar boas decisões, principalmente a longo prazo, e manter uma disciplina nos investimentos, quando você sabe que existe uma dívida crescendo. E aí é um peso emocional lidar com essas dívidas, que isso faz você tomar decisões impulsivas. Decisões impulsivas são aquelas de, clique aqui e ganhe 5% ao mês. Gente, isso não existe. Mas quando você está com um problema de dívida, você pode cair nessa armadilha. Então, a estratégia mais eficiente é primeiro você organizar suas finanças e se livrar dessas dívidas, principalmente as mais caras, antes de ter o foco total em pensar em investir. Assim, quando você finalmente começar a investir, você tem uma tranquilidade de que o dinheiro vai realmente te levar para frente. Então, antes de colocar o pé no acelerador, né, dos investimentos, garante que você já pagou suas dívidas e você não vai escorregar através delas. Segundo erro muito comum, esse aqui tem até influenciador falando que não precisa mais, e é não montar uma reserva de emergência. Imagina que você decidiu investir tudo que você tem no mercado. Você está super empolgado com a ideia de fazer o dinheiro crescer lá, Ibovespa no índice histórico, até que de repente acontece um imprevisto lá, seu carro quebra, ou sei lá, você perde o emprego, tem uma emergência médica, coisas que podem acontecer nessa vida. E aí? Como que você vai lidar com isso sem ter uma reserva de emergência? O que você vai ter que fazer? Vai ter que vender os seus investimentos. Você comprou ações, vai ter que vender as ações. Você comprou fundos, vai ter que vender os fundos. E muitas vezes você vai acabar vendendo na hora errada. Porque você não tem opção. Você não vai estar vendendo por opção, você vai estar vendendo por uma necessidade. Simplesmente porque você não vai ter outra saída se você não tem essa reserva de emergência. Então, se você quer construir uma estratégia financeira sólida, tenha uma reserva de emergência. Eu costumo falar que a reserva de emergência é igual o airbag do carro, né? Você nunca espera precisar, mas quando você precisa, é ele que vai acabar te salvando. E a falta dessa reserva é um dos erros mais comuns entre os investidores iniciantes, porque muitas vezes demora para construir essa reserva. E quando você está focando em reserva de emergência, a rentabilidade do tipo de investimento em que está essa reserva, geralmente ela é menor do que outros investimentos mais arrojados. No entanto,
Se você não tiver essa proteção da reserva de emergência, você fica vulnerável a situações inesperadas. E aí, essas situações, elas podem destabilizar todo o seu planejamento financeiro. E aí, por que ela rende menos, né? Por que esse investimento em reserva de emergência é um investimento que rende menos? Porque ele tem que estar num lugar, num produto que seja acessível e seguro. E aí você está falando de um investimento de baixo risco e alta liquidez, tipo um Tesouro Selic da vida, um CDB, com liquidez diária. Muitas vezes as pessoas gostam de deixar a reserva de emergência até mesmo em poupança. Então, não são lugares onde você vai buscar grandes rendimentos. O objetivo aqui são dois: segurança e liquidez. Aqui no canal já tem vários vídeos falando sobre esse assunto de montar a reserva de emergência. Na verdade, tem um curso inteiro de investimento aqui de graça para você, tá bom? Mas só para falar rapidinho aqui, o ideal é que essa reserva cubra de 6 a 12 meses das suas despesas básicas, beleza? Isso te dá uma tranquilidade de enfrentar qualquer emergência ali no futuro sem precisar mexer nos seus investimentos, que vão ser de longo prazo. Quando você pula essa etapa de construir a reserva de emergência e parte logo para os investimentos, é como se você estivesse construindo uma casa pelo telhado. Você fez uma fundação ali meia boca e começa a construir o telhado. Uma hora vai dar ruim. E quando que vai dar ruim? Quando estiver um mercado em queda ou uma necessidade urgente de dinheiro ali que vai te obrigar a liquidar suas posições. Então, se você pensa em investir a longo prazo, tenha uma reserva de emergência. Ela é um seguro contra os imprevistos aí da vida, beleza? Terceiro erro que todo investidor iniciante começa: não diversificar. É claro, quando você está começando, muitas vezes você não tem muito patrimônio ali, até meio difícil de diversificar. Mas conforme seu patrimônio for crescendo, você tem que começar a pensar em diversificação. Por quê? Se você quer atravessar um rio de barco, você não vai colocar todo o peso do barco no mesmo lado. Provavelmente, se você fizer isso, o barco vai virar. No mundo dos investimentos, é a mesma coisa. Colocar todo o seu dinheiro num único ativo ou num único setor é apostar todas as suas fichas numa única carta. Se der certo, beleza, você vai ter um bom retorno. Mas e se der errado? A gente está falando da sua vida. Você não pode se dar o luxo de perder tudo de uma hora para outra. E aí, muitos investidores iniciantes, o que acontece? Eles se empolgam quando eles acham uma ação que eles gostam muito, ou uma ação que até dá bons resultados, né? Ou quando eles ouvem falar de uma oportunidade imperdível, igual está se falando muito de Bradesco nesse momento aqui, no momento que eu gravo esse vídeo, né? Não é recomendação de investimento, mas está se falando muito de Bradesco como oportunidade. Mas não quer dizer que você tem que pegar todo o seu dinheiro e pôr no Bradesco, Cristo. O mercado financeiro, ele é imprevisível. Tem um vídeo aqui no card falando sobre isso. E mesmo os investimentos que são mais promissores, eles podem ter queda, gente. Quando você não diversifica, você está colocando o seu futuro financeiro em risco. Você está apostando tudo em um único cenário. Se esse cenário der bom, beleza, estouro. Mas se não der bom, o que você vai fazer? E aí, diversificar, eu estou falando em espalhar seus investimentos em ativos diferentes, ou seja, renda fixa, renda variável, tipos de renda variável diferente, tem vários, setores diferentes. Não adianta também ter só ação de banco na minha carteira, por mais que a ação de banco seja um dos setores mais evidentes do Brasil, né, e do mundo. E até mesmo em regiões geográficas. E aí eu estou falando realmente de outros países, tá? E a ideia aqui, por trás dessa diversificação, é muito simples. Se um ativo ele não vai bem, os outros compensam aquela queda. E aí você está sempre com o seu portfólio equilibrado. Você não vai ter um impacto negativo muito grande. Eu, por exemplo, coloco uma regra para mim que eu não posso ter mais do que 5% do meu patrimônio em um único ativo. Então, se o ativo da minha carteira está passando muito desses 5%, eu falo, opa, mesmo que seja um ativo que esteja bom naquele momento, eu não vou comprá-lo. Porque é a minha regra para diversificação. Não é a única que existe, mas a gente fala sobre isso em outros vídeos aí, beleza? E uma coisa que você tem que pôr na cabeça é que um ativo que está te dando muito retorno hoje, ele pode não te dar o mesmo retorno amanhã. Então não adianta você arriscar tudo nesse aqui hoje. Para você crescer nos investimentos, o que vai te trazer essa estabilidade a longo prazo não é tanto a rentabilidade de um único ativo, é a constância. Então, é claro que você pode tomar algum risco, mas não tome riscos desnecessários. Diversifique. Por quê? Porque investir não é fazer uma aposta, mas sim é sobre criar um portfólio que resista principalmente ao tempo. E nesse tempo, você vai ter crises e você vai ter incertezas no mercado. E essa diversificação faz com que sua chance de sucesso aumente. Quarto erro, investidor iniciante: olhar só para P sobre VP, dividend yield e preço de ação. E eu não estou falando que esses números não são importantes, eles são sim muito importantes. O que eu estou falando é que você não pode se focar exclusivamente neles. É como julgar um livro pela capa. Esses números, eles contam só uma parte da história. Só que se você ignorar o contexto por trás deles, você pode tomar decisões erradas. Deixa eu dar um exemplo. Quando a gente fala de P sobre VP,
a gente fala ali se uma ação está barata ou cara. Só que uma ação com P sobre VP baixo, ela pode estar barata por um bom motivo, só que ela pode estar barata porque aquela empresa ou aquele fundo pode estar com um problema grave. Então, nem sempre um P sobre VP baixo é indicativo de uma ação boa. Quando eu não sabia o que eu estava fazendo direito, eu comprei muitos fundos imobiliários baseados só num P sobre VP. Inclusive, era um parâmetro que eu tinha. O P sobre VP do fundo tinha que ser menor que 1 para eu comprar aquilo lá. E analisar esses parâmetros separadamente, sem entender os outros parâmetros, foi um dos maiores erros que eu cometi na vida. Então, eu estou te falando dos meus erros para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Então, olhe sim para o P sobre VP, mas entenda por que ele está baixo ou por que ele está alto. Às vezes, você pagar um P sobre VP um pouquinho maior que 1 é bom quando você está comprando um ativo que é sólido. Outra coisa muito falada, principalmente aqui no Brasil, né, é a questão do dividend yield. Dividend yield é basicamente quanto que a empresa está pagando de dividendo. Quanto maior, melhor pagadora de dividendos essa empresa é. Só que a gente tem que entender que todo dividendo ele sai do próprio caixa da empresa. Então, assim, por que essa empresa está pagando tanto dividendo assim? Será que é porque ela não tem mais onde investir? Ou, às vezes, será que ela não está pagando dividendo só para atrair novos investidores, sabendo que é um parâmetro que o mercado olha bastante? Então, de novo, é um número que você não pode olhar de maneira isolada. Às vezes ele pode ser, inclusive, um sinal de alerta para você ficar longe de algumas empresas. E quando a gente fala de preço de ação, aí que a coisa desanda mesmo. Tem muita gente que pensa que ações baratas são melhores porque elas conseguem comprar mais unidade. Só que o que realmente importa não é o preço absoluto da ação. Ah, essa aqui custa R$1, essa aqui custa 2, então é melhor comprar que custa 1. Não é assim. Você tem que ver o valor da empresa e o valor que tem naquela ação. Uma ação pode estar custando R$1 e ainda ser cara, principalmente se a empresa não está numa boa condição financeira. Então aqui, quando você fala de preço, né, é muito mais importante você analisar valores como o LPA, que é o lucro por ação, e o VPA, que é o valor por ação. Se você quiser entender melhor esses detalhes, tem cursos aqui, eu não vou falar nesse vídeo, senão vai ficar muito longo, beleza? E aí, investir com base apenas nesses indicadores, isso pode te deixar cego em relação ao quadro geral. Você tem que analisar a saúde financeira da empresa como um todo, o histórico de gestão, o posicionamento dessa empresa no mercado, que é muito importante, como é que ela está em relação às concorrentes dela. Quais são as perspectivas de futuro dessa empresa? Sem contar outros cenários, né? Você tem cenário macroeconômico, você tem a qualidade da governança daquela empresa, quer dizer, o que os gestores que comandam aquela empresa estão fazendo. Você tem potencial de inovação, por isso que se paga tão caro em empresas de tecnologia. Então, esses indicadores mais comunzinhos aí, eles não devem ser usados como única base para decisão. Quem foca apenas neles, corre o risco de fazer uma escolha baseada no menuzão, e não nos fundamentos da empresa de fato. E aí o quinto erro, que na minha opinião, é o erro mais grave que a gente pode cometer, e todo mundo que investe já cometeu pelo menos alguma vez na vida: copiar lista de ação da internet. É muito comum a gente ver vídeos como as 10 ações para comprar agora, ou os melhores papéis para 2024. Esses vídeos fazem muito sucesso, galera, porque as pessoas procuram respostas fáceis. Para quem está começando, essas listas parecem ser um atalho para o sucesso, né? A gente só tem que seguir o que os especialistas ali estão dizendo, porque a gente acredita nas pessoas. Aí a gente pensa, não, um profissional que está falando, então a gente vai estar investindo bem. Só que essa abordagem, ela é muito perigosa e pode ser um caminho cheio de frustração. E qual que é o problema de você copiar uma lista, né? Essas recomendações que as pessoas fazem na internet não consideram o seu perfil de investidor, os seus objetivos e a sua tolerância ao risco. Cada investidor tem uma realidade financeira diferente, galera. Não adianta você investir igual o Barsi. O Barsi é um ótimo investidor, só que ele é milionário. Você não é milionário. Se você fizer o que ele faz, provavelmente você vai tomar na cabeça. E ele mesmo fala isso. Por quê? Ele entende o momento. Ele já tem uma carteira consolidada. O que faz sentido para alguém que já tem uma carteira consolidada pode ser um desastre para quem está começando. Ou para quem precisa de liquidez no curto prazo. E aí tem outra coisa, né? Que na internet todo mundo fala o que quer. Então, muitas dessas listas, elas são baseadas em tendência e no desempenho recente de uma determinada ação. Mas, às vezes, elas não têm nenhum tipo de fundamento. E o mercado, ele muda constantemente. O que parece ser uma boa oportunidade hoje, pode ser um problema amanhã. Então, se você abrir um vídeo de os 10 melhores de 2024, só que o vídeo do mês passado pode já ter mudado drasticamente para esse mês. Então, seguir essas listas cegamente é você abrir mão de entender o porquê de você estar investindo em um determinado ativo. E sem esse entendimento, você fica vulnerável.
Vulnerável a quê? Ao mercado e às decisões erradas que você pode estar tomando. E aí a gente tem que lembrar que investir não é seguir uma tendência, não é seguir uma moda, não é fazer o que todo mundo está fazendo. Você precisa ter a sua estratégia. Você precisa ter a sua estratégia baseada na sua análise e nos seus objetivos. Quando você copia uma lista da internet, você está terceirizando a sua responsabilidade. Você está apostando o seu dinheiro num negócio que você não está compreendendo. Então, em vez de você buscar uma fórmula pronta, é mais vantajoso você aprender a analisar a empresa, aprender a montar a sua própria carteira, levando em conta a sua realidade. Imagina que você precisa fazer uma coisa urgente para amanhã e você precisa vender alguma das suas ações para isso. Você não vai poder perguntar para alguém aqui na internet, eu vendo o quê? Percebe? Essas são questões que só você mesmo pode responder. E aí fica um disclaimer aqui, porque essas listas de ações na internet, elas podem até servir como um ponto de partida para você olhar aquelas empresas. Então, sei lá, o investidor artificial lançou aqui as 10 melhores ações para 2024. Pô, vamos ver o que esse cara está falando? Será que dessas 10 ações, alguma faz sentido na minha carteira? Eu vou lá e vejo aquelas 10 ações. Mas antes de eu comprar, eu tenho que estar convencido do porquê que eu estou comprando aquela ação. Eu já falei aqui, se você não souber por que você está comprando uma ação, talvez seja melhor você não comprar ainda. E aí, para investir, galera, estudo e planejamento são necessários. Principalmente para você entender que o que funciona para os outros pode não funcionar para você e vice-versa. E aí, se você quiser entender mais sobre investimentos, eu convido você a assistir os outros vídeos aqui do canal, evidentemente, né? Mas esses, pessoal, são os 5 erros mais comuns que quase todo investidor iniciante comete. E se você evitar essas armadilhas, você já vai estar muito à frente da maioria e caminhando em direção ao futuro muito tranquilo, tá? E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo dizendo qual desses erros você já cometeu e qual outro erro você acha que é o mais importante de evitar. E assim a gente vai aprendendo e crescendo aqui junto, beleza? E se você ainda não se inscreveu, aproveita agora para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo novo e continua recebendo essas dicas aí para melhorar ainda mais os seus investimentos. A gente se vê no próximo vídeo.